Olá, tudo bem? Como que você está, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Que bom que você está aqui para a gente resumir, continuar o nosso estudo da lição da Escola Sabatina que trata sobre as 3 mensagens do Apocalipse. Já estamos estudando aqui há algumas semanas. Aproveite para você curtir, comentar, compartilhar esta mensagem, este vídeo para outras pessoas que você conhece. O tema da semana, o tema do nosso estudo de hoje é uma cidade chamada confusão. Eu não gosto de confusão, você gosta? Então a gente vai ver qual que é essa confusão que nós iremos estudar durante este período. O verso para memorizar diz o seguinte: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Então aqui o inimigo de Deus, Satanás com seus anjos, vão tentar guerrear, lutar contra o Cordeiro. O Cordeiro é quem? Jesus, o Senhor. Só que quem vence é o Cordeiro. A vitória já está antecipada. Você precisa crer nisso. A vitória no futuro será essa. Cristo derrotará Satanás. E com ele, quem estará com Jesus? Com o Cordeiro, com o Filho do Homem. Estarão quem Jesus chamou, mas não basta apenas ter chamado. Quem Jesus escolheu, não apenas os escolhidos, mas que também sejam aqui fiéis. Chamou, mas não quis, escolheu, mas não aceitou, então não vai servir de nada. Então, os vitoriosos, os que receberão a coroa de ouro, serão aqueles que foram, como eu e você, chamados e escolhidos e são fiéis. Os subtemas da semana primeiro, 2 sistemas opostos. Segundo, o vinho da ira. Terceiro, mistério, Babilônia a Grande. Quarto, um chamado ao compromisso. Quinto, Babilônia, o centro da idolatria. Eu optei por, nesta lição, fazer uma organização de uma forma que eu entendo que seja mais didática. Eu dividi em 4 tópicos, as quais nós veremos a seguir. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é você que lê, feliz é você que ouve, feliz é você que ouve as profecias e guardam as coisas nela escritas. Apocalipse 1:3. Então, se você está estudando, se você está escutando as profecias de Deus e está guardando isso e aplicando na sua vida, você é uma pessoa feliz. Por isso que é bem-aventurado. Do grande conflito é resumido em Apocalipse, com o simbolismo de 2 mulheres. Uma vestida de sol, que está em Apocalipse 12, e outra vestida de escarlate, e que está em Apocalipse 17. Então o estudo da semana vai ser sobre isso, sobre o simbolismo dessas 2 mulheres. Então eu vou avançar, vamos direto aqui no assunto, aprofundando, detalhando um pouco mais. Primeiro, quem é essa primeira mulher? Mulher vestida do sol, que estava sobre uma lua, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu vou elencar aqui algumas características desta mulher vestida do sol, de uma forma mais didática. Primeiro, essa mulher, em termos proféticos, significa o quê? Igreja. Mulher é igreja. Então, essa mulher, essa igreja, é a igreja. Neste caso, essa mulher vestida do sol, ela representa a igreja ou a noiva
de Jesus Cristo, que a igreja é noiva, Jesus o noivo, então faz o quê? Uma união matrimonial, se casam, ok? Essa mulher, essa igreja, ela é fiel ao seu verdadeiro amor, que é o Jesus Cristo. Cristo é o centro desta igreja. Aqui representa a igreja verdadeira, representa também uma mulher ou uma igreja virtuosa. Ela não é contaminada com a corrupção de doutrinas humanas, doutrinas falhas, doutrinas com pensamentos mundanos. No sistema dessa igreja, dessa mulher, estou falando só dessa mulher, da igreja verdadeira, a igreja está unida com Jesus Cristo. Uma mulher pura, uma igreja pura. Continua. O simbolismo do suco puro de uva, como é utilizado ali no Novo Testamento, quer dizer o sangue puro e imaculado de Cristo derramado na cruz para a nossa salvação. Essa mulher pura tem a coroa de estrelas na cabeça. Uma mulher pura, ou seja, igreja pura, mulher da igreja, na igreja de Deus. Ela é guiada pelos ensinos dos apóstolos em sua missão. A mulher pura está sobre a lua, que ela obtém o seu poder da palavra profética. Ela é guiada pela Bíblia, é guiada pelas profecias de Deus, principalmente do fim do mundo. Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade de todos nós, para que nós, eu e você, nos tornamos aqui pessoas corretas, sinceras, puras, de mãos limpas, e que vamos adorar apenas a Deus. Deus promete que sua igreja triunfará no final, conforme a gente viu no verso, né? Se a gente aceitar esse convite e for fiel, nós iremos estar juntamente com Cristo na eternidade. Antes de falar da outra mulher, então nós demos aqui a característica da mulher vestida de sol, que quer dizer a mulher pura, a mulher que segue, a igreja que segue os princípios de Deus. Bíblia, Espírito de profecia e profecia de forma geral. A segunda mulher, nós já iremos falar, mas antes eu gostaria de contextualizar sobre Babilônia, porque a segunda mulher está muito relacionada com Babilônia. Então, Babilônia, vamos entender um pouquinho o que a lição nos traz sobre o que é Babilônia. Essa Babilônia terrestre, que já existiu, ela foi feita existiu numa planície chamada Sinar, uma região na parte sul da Mesopotâmia, que hoje é conhecido como o Iraque. Era chamado de Babilônia. À época, conforme está no livro de Gênesis 11, nós temos que aquele povo, eles eram rebeldes, eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Olha que audácia, hein? Uma torre que chegasse até o céu. Queria conversar com Deus diretamente. Isso não foi autorizado, mas o povo rebelde fez, achando que eram melhores, maiores do que Deus. Ponto. Então essa construção da torre foi chamada de Torre de Babel, que significa o quê? Um símbolo de autossuficiência, ou seja, não preciso de ninguém, já estou abastado. Autopreservação, eu que mando aqui, eu que preservo o que eu quero, e independência humana em relação a Deus. Mas tudo isso, essa Torre de Babel, ela foi feita em oposição à palavra de Deus. Em oposição à palavra de Deus, porque Deus não autorizou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Na época do Titanic também falou que ninguém, né, poderia derrubar, né, destruir, afundar o Titanic, mas infelizmente aconteceu aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, autossuficiência, porque isso significa Torre de Babel.
e que é algo que Deus não aprova. Outros detalhes aqui sobre Babilônia. Os construtores de Babel erigiram esse monumento para a sua glória. Então, a glória era o quê? Mundana, autossuficiência, autopreservação, independência humana. E Deus, o que Deus fez para que essa torre não atingisse cumprisse o seu objetivo? Deus confundiu a língua de cada um deles. Cada um começou a falar uma língua diferente da outra. Então, como não houve comunicação, consequentemente, não foi possível terminar esta torre, né? Houve essa confusão de línguas. Continuando falando sobre Babilônia. Então, o termo Babilônia é derivado de Babel, e que significa confusão. Então, quando você ouvir o termo Babilônia ou Babel, leia-se que está se referindo à Torre de Babel, que quer dizer confusão, que foi algo em oposição a Deus. Babilônia, ele quer dizer o que? Como teve várias línguas no seu nascimento da Torre de Babel, depois também essa Babilônia terrestre, ela teve o que? Vários deuses, vários profecias, vários apóstolos. Então, assim, ela significa isso, uma religião falsa ou apóstata. Ele é um falso sistema religioso. Já falando da Babilônia espiritual, né? Nos tempos da antiga Babilônia, Babilônia terrestre, a igreja e o Estado era uma coisa só. O poder era do rei, né? Do imperador, do rei. Quando Nabucodonosor, que era esse era o rei, né? Se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. Por quê? Em Babilônia se acreditava em muitos deuses, não apenas em um único Deus, como eu e creio que você acredita. Em uma ocasião, como ato de desafio ao verdadeiro Deus, o rei da Babilônia aprovou um decreto universal que impôs a adoração. Mas os fiéis em Cristo, Daniel e seus amigos, não adoraram o rei. Então, o que é isso? Essa união entre a igreja e o Estado. E a igreja, nesse caso, tendo um poder muito maior, querendo a adoração para si. Bom, nós ainda estamos falando mais sobre a Babilônia terrestre, que era atualmente no Iraque, né? Lembre-se que a Babilônia atacou Jerusalém e forçou muitos dos principais jovens a ir para o cativeiro, incluindo Daniel. Posteriormente, Ciro, o rei do Oriente, atacou Babilônia, libertou os judeus cativos e permitiu que voltasse a Jerusalém e adorasse o Deus verdadeiro. Os capítulos 50 e 51 de Jeremias previram a destruição de Babilônia pelos Medos e Persas. Uma das razões que Babilônia foi destruída foi por causa da idolatria, dessa confusão, muitos deuses, adoração indevida. Os babilônios acreditavam que as imagens eram representações de divindades, por isso que existiam muitas imagens de pau, de outros objetos que não têm vida nenhuma, mas era utilizado como símbolo de idolatria. Quando João escreve o Apocalipse, ele faz essa referência à Babilônia, mas não mais a Babilônia terrestre, porque ela já tinha sido destruída século antes. João escreveu o Apocalipse no primeiro século, mas ele faz a referência a essa Babilônia. Beleza? Então nós falamos aqui da primeira mulher, que representa a igreja de Deus, a igreja que segue os princípios de Deus e não mundanos. Falamos um pouquinho sobre a Babilônia terrestre, que também é algo ligado à Babilônia espiritual. Agora, vamos então para a segunda mulher. Esta mulher vestida de escarlate, conforme Apocalipse 17. Olha aqui a mulher. Vamos só fazer esse confronto agora entre a primeira mulher versus a segunda mulher, ou seja,
entre a mulher vestida do sol, que representa a igreja de Deus, versus a mulher vestida de escarlate, que representa um povo contrário a Deus, conforme Apocalipse 17. Beleza? Mas a gente não introduziu nesse inteirinho aqui, Babilônia, porque a gente vai aproveitar isso agora. Então essa mulher também representa uma igreja, assim como a primeira mulher. Só que ela é uma igreja o quê? Apóstata. Uma mulher depravada, que representa o que? Babilônia. A Bíblia chama de prostituta, porque ela deixou seu verdadeiro amor, que é Cristo, para viver do jeito que gostaria de viver. Na sua fronte, achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, das prostitutas. Babilônia espiritual, que é representada por essa igreja, por essa mulher, representa uma religião fundada em tradições. Observe bem, essa mulher, que quer dizer igreja, essa igreja que abandonou o primeiro amor, que é Jesus Cristo, tem o seu alicerce fundamentado em tradições, ensinos e conceitos humanos. É como se o ser humano pudesse ditar as coisas maiores do que a vontade de Deus, né? Isso está tudo baseado no raciocínio humano, com líderes religiosos em seu centro. Então, ao invés do centro, como a primeira mulher, ser Deus, Jesus Cristo, não. Neste caso, o ser humano, com base na sua capacidade e nos seus conceitos, suas teorias, ele representa a esta mulher depravada, que é vestida de escarlate. Ok? Continuando aqui, nós podemos ter mais algumas características dessa mulher. O sistema da igreja decaída tem alcance dessa igreja perversa, dessa igreja infiel. Ele tem um alcance internacional e influencia as pessoas ao redor do mundo com os seus enganos. Que enganos são esses? Teorias, tradições, ensinos, conceitos humanos. A Bíblia declara que ela cometeu fornicação com os reis da terra. O que seria essa fornicação? Seria uma união ilícita. Enquanto a primeira mulher, a igreja lícita, correta, fiel, fez uma união com Jesus, aqui essa mulher depravada, essa igreja depravada fez uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa a união da igreja com o Estado. Semelhantemente lá que eu falei há pouco de Nabucodonosor, né, que ele representava uma coisa só, a igreja, o Estado, né, e a igreja, né, e a religião. A igreja decaída procura os líderes, líderes políticos da terra em busca de poder e autoridade. Então, a base é: queremos poder, queremos autoridade. Seres humanos, com base nas suas tradições, com base nos seus conhecimentos limitados, vão unir aí a igreja e o Estado, né? E Apocalipse ainda continua dizendo o seguinte: os que habitam na terra se embebederam com o vinho da fornicação. Enquanto Cristo é o sangue puro dele morto na cruz, aqui já de fornicação, ou seja, há uma união, um casamento ilícito. Continuando, a mulher impura é adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela depende de sua imensa riqueza e adornos externos para impressionar e atrair seus seguidores. Porque as pessoas estão vendo, legal, né? Tem poder, tem riqueza, está tudo bem demonstrado, vamos seguir esta mulher, esta igreja infiel. Olha aí, para a gente pensar. Mas que característica dessa mulher? A mulher impura está sentada em uma besta escarlate. Ela tira seu poder do Estado,
ou dos poderes políticos da terra. E a base é a idolatria, assim também como em Babilônia, que foi um dos motivos da destruição de Babilônia, idolatria. Essas imagens, foram introduzidas no cristianismo no quarto século para torná-lo mais aceitável aos pagãos. Não devemos adorar imagens mortas, mas ao Deus vivo, conforme Jeremias 51, 15, 16 e 19. Então, a idolatria Deus não aceita. E nos 10 mandamentos também é muito claro que Deus não quer nenhum outro tipo de adoração à imagem, a nenhuma imagem, nenhum símbolo, enfim. Mais alguns detalhes dessa mulher, dessa segunda mulher. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união da Igreja e Estado, conforme já falamos, se levantará. Aí nós teremos o que? A Babilônia espiritual, com o líder espiritual afirmando falar como Deus. Pense comigo, você acha que um ser humano ele pode ocupar o lugar de Deus? Eu creio que não. Se ele fizer isso, está cometendo uma insanidade. Assim também como a Torre de Babel, que nós já falamos, que eles queriam essa torre para mostrar que eles eram prepotentes, que eles podiam tudo, que eles poderiam estar acima igual a Deus. Aqui também um homem, um líder espiritual, está dizendo que vai falar como Deus, como Deus. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador da Terra. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: "Nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso." O dicionário eclesiástico Ferraris diz: "O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus, e vigário de Deus." Olha aqui. Então, perceba que essa relação entre a Babilônia terrestre com a Babilônia espiritual. O poder na mão de uma pessoa achando que ela é Deus. Satanás está enfurecido com a proclamação do Evangelho, com as 3 mensagens evangélicas dos anjos a todo mundo, a toda língua, a toda nação. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Perceba que temos então duas mulheres representantes aqui, duas igrejas. Primeiro, a mulher vestida de sol, que representa a igreja de Deus. Segundo, a mulher de escarlate, que representa a igreja de Satanás, ou a igreja que abandonou a Deus, a igreja infiel. E por último, ainda trago mais um ponto sobre os remanescentes. O que seriam esses remanescentes, né? Apocalipse 12, 17 diz: "O dragão", que quer dizer Satanás, ficou irado, ficou zangado, ou seja, com raiva, com a mulher. Mulher representa a igreja, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, filhos da igreja, né? Filhos de Deus, né? Ou seja, quem são essas pessoas, essa descendência? 2 características das pessoas que vai provocar ira, raiva de Satanás nos fins do tempo. Os que guardam os mandamentos de Deus. Onde que estão os mandamentos de Deus? Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20. Lá você vai encontrar os mandamentos de Deus. Vai e procura. Olha você mesmo, pesquisa. E mais, acrescenta: e tem o testemunho de Jesus. Ela que testemunha de Jesus, né? O espírito de profecia. Livros que remetem a Cristo, a Deus. O remanescente quer dizer o quê? Restante da descendência de Cristo, o resto da sua semente. Há 3 palavras hebraicas que são usadas para remanescentes. Cada uma dessas palavras tem diferença no seu sentido. Elas podem ser traduzidas literalmente como que se escapa, aqueles que escapam, o que resta, o remanescente, sobrar, permanecer.
O remanescente nos últimos dias, mencionado no Apocalipse, escapa da apostasia espiritual deste mundo. Permanece fiel a Deus, não compromete a verdade bíblica e se apega a Jesus na crise final da terra. Olha aí a mensagem, hein? O remanescente. Será que você está dentro desse remanescente? Então tem que ser de acordo com a primeira mulher. Primeira igreja, na igreja fiel. Ser uma pessoa fiel, correta. Seguir os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Está aqui ó, escrito aí, o testemunho de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, Deus sempre teve um povo fiel. O Apocalipse descreve essa fidelidade ao dizer que os remanescentes guardam os mandamentos de Deus. Eles também são retratados como os chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis, conforme o verso para memorizar. Você foi chamado, você pode ter sido eleito, mas precisa ser fiel para pertencer a esta primeira igreja, que é a igreja vestida de sol, mulher vestida de sol, que representa isso. Perguntas para fixação. Perguntas para fixação. Chegou o momento, com base nos textos que você vai pesquisar depois aí, como a igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás a ela. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os chamados, eleitos e fiéis. Satanás guerreia contra eles e os persegue. É a luta, é o desafio. Segunda pergunta. Que anúncio solene fez o anjo e o que a Babilônia fez para justificar esse pronunciamento? Anunciou a queda de Babilônia. Ela fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Terceira pergunta. Qual é a extensão da influência de Babilônia? Influenciar reis, povos, nações, multidões e até mesmo pode influenciar o povo de Deus, os escolhidos, os eleitos, mas que não são infiéis. Quarto, qual é a natureza? Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? É um sistema religioso baseado nos ensinos humanos, que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu. É um sistema violento. Quinta pergunta. Que promessa Jesus fez sobre a sua igreja? A primeira, que representa a primeira mulher. Que ela triunfará, ela vai vencer. Você quer estar dentro? Quer pertencer a esse povo? Sexta pergunta. O que Jeremias fala sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia? E qual é a resposta de Deus a isso? A adoração de imagens era uma prática comum na antiga Babilônia. Nós vimos isso. Deus reprova essa prática. Ele traria espada e castigo para punir esse pecado. Sétima e última pergunta. O que a Bíblia ensina sobre idolatria? Que adorar outros deuses, adorar objetos, adorar, quem sabe, adorar a filmes, a comida, adorar e outras coisas, deuses modernos. O que a Bíblia ensina sobre a idolatria? Adorar pessoas, né? Ídolos, jogadores, músicos. O que a Bíblia ensina sobre essa idolatria, tipo de idolatria? Deus condena a idolatria. Guarde isso com você. Deus condena a idolatria. Para a reflexão, com base nos estudo aprofundado de alguns textos bíblicos e também livros, observe que Deus chama o seu povo para sair da Babilônia. Saia da Babilônia. O corrupto e maligno sistema de Babilônia tem um alcance tão amplo que abrange, pelo menos por certo tempo, fiéis de Deus, chamado por ele de povo meu. Sempre devemos nos lembrar do fato de que o tempo é curto. A iniquidade está aumentando em toda parte. A gente observa isso nas mídias, nas redes sociais, no mundo. Os justos
são postos como luzes do mundo. Ou seja, eu e você podemos fazer a nossa parte, né, de uma igreja verdadeira, de uma igreja fiel. Testemunhar, pregar o Evangelho de Deus, anunciando os mandamentos e ter o testemunho de Cristo estampado, exteriorizado em nossa vida. Só podemos vencer de maneira como Cristo venceu, por meio de obediência a todo o mandamento de Deus. Aqui não fala de 9 mandamentos, 5 mandamentos, não. Aqui fala de todos os mandamentos de Deus. Quais são eles? Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20. São 10 mandamentos, são 10 princípios do amor. Está ali escrito. Toda pessoa que é salva tem que renunciar aos seus próprios planos e seguir aonde Cristo conduzir. Renunciar o próprio eu. E para finalizarmos, temos que entender que o livro de Apocalipse prediz, em um momento de caos social, um momento de crise política, desastres naturais e colapso econômico, Jesus voltará para triunfar sobre os poderes opressores do mundo e libertar o seu povo. Ele reinará eternamente e estabelecerá firmemente seu trono no universo para sempre. Para sempre. Algumas certezas. Jesus e sua palavra serão nossas únicas salvaguardas na crise econômica, social, da natureza, política. No meio desse caos, Jesus é a palavra. A Bíblia, a sua palavra é a Bíblia, são a única coisa que vai nos salvar. Segundo, com certeza, nossa salvaguarda na crise futura é farta. Nossa mente com a palavra de Deus. Então, precisamos ter a palavra de Deus em nossa mente, em nossa memória. Terceiro, em preparação para a crise vindoura, devemos reconhecer que Babilônia caiu e que a Igreja de Cristo triunfará no fim. Então, são as 3 certezas que nós temos que ter em relação a esta mensagem. Uma pergunta para reflexão. Estou diariamente abastecendo minha mente com a palavra de Deus e buscando fervorosamente a orientação do Espírito Santo? Então, esta mensagem está muito clara aí para mim e para você. Você está se alimentando diariamente com a mensagem, com a palavra de Deus, ou você está deixando isso de lado? Só que temos que entender que precisamos ter isso tudo na nossa mente. Precisamos pertencer a um povo não apenas escolhido, não apenas que foi convidado, mas que sejamos um povo fiel. Um povo fiel até o fim. O fim não será nada fácil para ninguém, mas se a gente permanecer fiel até o fim, perseverar até o fim, nós seremos salvos. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Então, que possamos refletir sobre isso e, sobretudo, divulgar, compartilhar, anunciar a mensagem de salvação, os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus Cristo em nossa vida para outras pessoas que ainda não conhecem deste amor. Tudo está revelado, o fim deste mundo, no livro do Apocalipse, conforme a gente vem estudando nessas semanas. Então, que você e eu possamos diuturnamente, a cada dia, a cada momento, a cada pensamento, decidir em aceitar a Cristo como o nosso Criador, Redentor e o nosso Salvador. Até mais. Tchau, tchau.